Qualitativamente, o movimento da coordenada θ é um movimento periódico. Θ oscila periodicamente entre dois valores θ1 e θ2. Então, o eixo do peão executará, então o ângulo θ faz isso. Esse movimento é conhecido como nutação. Essa oscilação da inclinação do eixo do peão em relação à vertical. Então essa oscilação periódica é chamada de nutação. Outro ângulo cujo movimento é particularmente interessante é o do ângulo φ, porque o ângulo φ mede a precessão do eixo do peão em torno do eixo Z, em torno da vertical. Tá certo? Então, vamos tentar descobrir alguma coisa sobre o comportamento do ângulo φ como função do tempo. O que acontece com o ângulo θ é uma decorrência da forma do potencial efetivo, tá? Então o ângulo θ é restrito a um intervalo entre uma inclinação mínima com a vertical e uma inclinação máxima, e o movimento é periódico no que se refere à coordenada θ. Agora, enquanto θ está fazendo isso, nós queremos saber o que φ está fazendo. Tá bom? Para ter uma informação sobre o que acontece com o ângulo φ, a equação que dá as informações é essa equação aqui, ó, que relaciona φ ponto com o ângulo θ. Então, fatorando πψ, nós ficamos com isso aqui, ó. Aí agora, há vários subcasos que têm que ser olhados separadamente. Ó, nós estamos supondo que essas quantidades têm módulos diferentes, tá? Então vamos supor primeiro que esse aqui tem módulo maior que esse. Ou seja, Pφ em módulo é maior do que Pψ. Tá bom? Agora, olhem para esta equação aqui. Se isto acontecer, este numerador jamais poderá ser zero. Porque para esse numerador ser zero, nós teríamos que ter cosseno de θ igual a esta fração. Mas esta fração, por hipótese, em módulo é maior do que 1. Isso aqui implica que o módulo de Pφ sobre Pψ é maior que 1. Então, como este número aqui em módulo é maior que 1, ele não pode ser o cosseno de nenhum ângulo real. Tá bom? Então o numerador nunca se anula. Ou seja, ou o numerador é sempre positivo ou é sempre negativo. Não é possível este numerador passar pelo valor zero enquanto θ oscila entre θ1 e θ2. Tá bom? Então isso significa o seguinte, ó. Φ ponto sempre maior que zero, ou Φ ponto sempre menor que zero. Isso significa então o seguinte, ó. Se esta situação, vale a pena observar o seguinte, ó. Essas várias condições aqui, se acontece um caso ou acontece um outro, depende das condições iniciais, depende de como esse peão
foi posto em movimento. Tá bom? Porque essas quantidades aqui, ó, são constantes de movimento, são determinadas pelas condições iniciais do problema. Então, dependendo de como o peão começou o movimento, acontece uma situação ou outra. Se a situação for essa, então qualitativamente a situação é a seguinte, ó. Enquanto o eixo do peão oscila entre máximo e mínimo θ1 e θ2, o eixo gira sempre no mesmo sentido em torno de Z. Ou num sentido, ou no outro. Tá bom? Vamos supor, por exemplo, que o sentido é o indicado aqui pela rotação dos meus dedos, né? Do φ crescente, por exemplo, tá? φ ponto positivo. Então, enquanto o eixo desse peão oscila, ele vai executando uma precessão sempre no mesmo sentido em torno do eixo Z. Tá bom? Agora, vamos supor que ocorre o outro caso. O módulo dessa quantidade é menor do que o módulo dessa. Então, caso 2. Módulo de Pφ menor do que o módulo de Pψ. Vamos definir, para facilitar a análise, vocês vão ver já já que esse caso aqui ainda vai se subdividir em 2 subcasos. Defina θ' por cosseno de θ' igual a essa razão aqui. Essa definição faz sentido, porque este número aqui é um número que tem módulo menor do que 1. Então existe um ângulo no intervalo 0 até π, θ', cujo cosseno é igual a esse número aqui. Tá? Agora, onde será que esse ângulo θ' está localizado nesse intervalo aqui? O único intervalo para uma dada energia, é linha, né, ou energia menos aquele termo, o ângulo θ está restrito a esse intervalo. Nós queremos saber se o ângulo θ' está nesse intervalo ou possivelmente fora dele. Tá? Por que nós estamos querendo saber isso? Porque veja o seguinte, ó. Se θ' estiver, por exemplo, aqui, durante a oscilação do ângulo θ, o θ acaba passando pelo valor θ'. E aí anula o numerador. E quando ultrapassa, troca de sinal. Então, se o ângulo θ' estiver entre θ1 e θ2, esse numerador vai ser ora positivo, ora negativo. Então vai haver uns períodos, enquanto o ângulo θ oscila no intervalo permitido, esse peão pode estar girando nesse sentido, aí num certo momento ele para instantaneamente e inverte o sentido. E depois repete isso. Porque como θ é função periódica do tempo, o φ ponto vai se repetir periodicamente, com o mesmo período aqui do θ. Tá bom? Então, saber onde está esse ângulo θ' definido por essa equação é importante para nós sabermos que tipo de movimento o ângulo φ vai executar. Tá bom? Se haverá troca de sinal da velocidade ou não. A derivada do potencial efetivo é negativa. A direita é positiva. Se nós conseguirmos identificar qual é o valor, qual é o sinal algébrico de V' efetivo de θ', nós saberemos se θ' está à esquerda de θ0 ou à direita de θ0. Porque à esquerda de θ0 a derivada tem que ter sinal negativo. E à direita tem que ter sinal positivo.